no nosso curso de liderança, preparatório para as eleições que teremos aqui na igreja, se o Senhor permitir, para presbíteros e diáconos. E então, vamos começar aqui esse momento. Teremos um breve devocional, leremos um texto, cantaremos um hino e depois já começamos o nosso estudo da palavra do Senhor. O estudo, na verdade, é baseado nas Escrituras, mas é uma aula sobre a preparação para o exame ministerial. Vamos orar então? Senhor, nosso Deus e Pai, louvado, exaltado, bendito seja o nome do Senhor em toda a terra. Queremos Te bendizer, Te engrandecer por mais um dia de vida na Tua presença. Ó Deus, tudo que o Senhor nos permitiu pela Tua graça nesse dia. Também pedimos a Tua misericórdia porque somos pecadores. Também transgredimos a Tua lei. E perdoa-nos, Pai, as nossas fraquezas, nossos pecados, nos santifica, nos capacita para viver de modo piedoso, de modo que Te glorifique, ó Pai, de modo sincero na Tua presença. E abençoa essa noite de estudo, ó Pai, abençoa cada irmão que aqui está, também os que nos acompanham remotamente pela internet, que o Teu Espírito esteja operando em nossas vidas. É o que pedimos ao Senhor e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, abram aí na carta de Tito, capítulo 1, Tito 1, a partir do verso 5 ao 9, Tito 1, do 5 a 9. Eu vou ler o texto, os irmãos acompanham. A palavra do Senhor diz assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Amém. Vamos ficar em pé e vamos cantar o hino 42. Vamos cantar juntos o hino de número 42. O grande amor de Deus. Hino 42. A Deus demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus
morrendo seu sangue por nós derramou, herança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus. E quem a Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Irmãos, ainda em pé, vou pedir para o nosso irmão Emerson fazer a oração, já nos preparando para o estudo. Amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, vou pedir só uns momentos aqui para compartilhar no nosso perfil. Peço que os irmãos aí que estão na internet compartilhem, né? Quem quiser voluntariamente aí nos ajudar, compartilhando aí nossa transmissão, e a gente assim acaba tendo um alcance maior, certo? Não para nossa exaltação, né, mas para a glória de Deus, tendo em vista que os assuntos aqui tratados dizem respeito ao reino do Senhor. Então, só um momento. Não está tendo microfonia não, né? Acho que não, né? Acho que tá ok. Boa noite aí, irmãos que estão aí nos acompanhando pela internet. Nossa irmã Carla aí, irmã Elda, irmã Erlaine. Graça e paz aí a todos. Presbítero Romeu aí também, chegando. Irmãos, nós já lemos o texto de Tito, capítulo 1, né, do verso 5 em diante. Fizemos a leitura aí. Então, vamos aqui passar para o nosso estudo, né, do assunto de hoje. Meus irmãos, hoje, nesta noite, eu quero encerrar esse curso preparatório. Não é tudo, né, não falei tudo
sobre o assunto. Tem muitas outras coisas que poderíamos aqui ficar falando, tratando, né, desse assunto da liderança, mas eu entendo que o que foi feito é suficiente, né? A igreja não é a primeira vez, né, e não vai ser a última que vai acontecer esse tipo de curso, porque a nossa Constituição diz que o pastor deve instruir a igreja quando houver eleições. Então, sempre que houver eleições, a gente vai ter que voltar a esse assunto, né, da preparação para lideranças, para oficiais. E hoje eu vou tratar do exame ministerial, porque os candidatos eles passam pelo conselho, mas na verdade a aula de hoje ela é baseada num estudo que trata do exame do candidato para o ministério da palavra. Mas eu creio que a seriedade, né, desse exame, que a nossa igreja é uma igreja séria, né, na questão da preparação, né, até somos criticados muitas vezes por isso, mas isso é importante, né, que seja difícil mesmo. A dificuldade é proposital, né, na questão do ministério da palavra, do ministério pastoral. E, em alguma medida, isso também deveria haver com relação à exigência para os oficiais. Eu já falei aqui no curso, né, já falamos aqui bastante sobre os critérios, né, como deveria ser o processo de eleição. Então, eu quero crer que os irmãos perceberam a seriedade da situação, quero crer assim. Então, hoje nós vamos falar da preparação para esse exame. A base é o que um pastor passa. Então, quando eu fui para o seminário, antes de ir para o presbitério, eu conversei com um pastor da igreja local, fui avaliado pelo conselho da igreja local, né, com relação a isso, a vocação. Depois fui para o presbitério. Então, o pessoal pergunta muito, como é que você se torna pastor presbiteriano? Não pense que é só a pessoa querer e talvez ser eleito, não. Tem um processo. Então você vai ao conselho, você se torna aspirante ao sagrado ministério. O conselho lhe encaminha para o presbitério. Se você for aprovado, você se torna candidato e vai para o seminário. Lá você fica 4 anos no seminário e lá você recebe o nome de seminarista durante 4 anos. Quando termina o curso, você volta para o presbitério e o presbitério ele vai ou lhe ordenar ou lhe licenciar. Se o presbitério, se já tiver campo, o presbitério sentir segurança na ordenação, então você pode ser ordenado para já ser pastor, cuidar de uma igreja, né, poder já dar os atos pastorais, a ceia, o batismo, impetrar a bênção, fazer aquilo que um pastor, que é função do pastor, né, pregar a palavra, claro, e pastorear a igreja. Senão você vai ser licenciado, que é a autorização para pregar, você ainda está sendo examinado. Isso pode ir de 1 a 3 anos. E só depois disso você vai ser encaminhado ao ministério. E nesse processo há muitos exames. Então, quando você vai para o presbitério, e lá no presbitério você é aceito como candidato, você recebe um tutor. Um pastor do presbitério se torna o seu tutor. E, claro, até antes disso tem muitas leituras que são passadas, né? Aí lá você recebe um tutor que, de modo ideal, ele deveria lhe acompanhar durante os 4 anos, né? Ver as suas notas, ver como é que está. Lá no seminário tem um capelão, que é um pastor que supervisiona, que pastoreia, que cuida da vida espiritual dos seminaristas, né? Tem culto no seminário, toda semana tem um culto na capela, tem as aulas. Nos alojamentos, eu fui seminarista, eu fui solteiro, né? E tinha a casa dos casados e tinha o alojamento solteiro. Então, no alojamento tinha culto, eu limpava, varria o alojamento, cada um arrumava o seu quarto, tinha refeitório, né? Então,
tudo isso, nessa seriedade, né, eu admiro muito a nossa igreja, ela tem essa seriedade na questão da preparação dos pastores. E nós, como igreja, também devemos orar e desejar também que aqueles que vão ser presbíteros e diáconos sintam essa responsabilidade. Porque muita gente se anima para poder ter um cargo, para poder fazer parte da liderança da igreja. E quando a coisa é fácil, quando não tem dificuldade, a pessoa muitas vezes não valoriza, ou então quando ela se torna o oficial, quando surgem as dificuldades, reunião até tarde, membro que pode lhe desrespeitar, a pessoa já se entristece e envergonha o ministério. Não tem coragem de enfrentar dificuldades. Então, mas assim, aplique isso à sua vida, né? Tem muitos jovens aqui, as coisas são difíceis mesmo, e tem que ser, né? Então, estava vendo um rapaz falando das dificuldades da vida, né? O bebezinho, quando ele nasce, ele já chora, porque ele queria estar dentro da barriga, porque lá era mais confortável. Então, assim, se você não quer dificuldade, primeiro não queira ser crente, né? Já desista de ser crente, porque vai ter a cruz para carregar, vai ter dificuldade. E se você não gosta de passar dificuldade, não queira ser líder da igreja. Não queira ser presbítero. Não queira ser diácono da igreja. Não queira, muito menos um pastor. Então, se você acha, não, é muita dificuldade, é muita exigência, se você acha que para ser pastor é difícil, então não queira ser, porque quando você chegar lá, se você não passar por esse processo, você não vai ter condição de enfrentar as dificuldades lá e não vai ser bom. Então, é muito importante essa seriedade que a igreja trata com os ofícios, para que realmente pessoas que queiram realmente ser, né, oficiais, tenham vocação, se tornem pastores, presbíteros e diáconos, e que estejam prontos, porque no campo, nem o seminário vai lhe preparar para o campo. Você vai ser perseguido, você vai sofrer, você vai passar dificuldades, né? A vida não vai ser o ideal, o mar de rosas, vai ter lutas. Então, é importante o exame, você ser sincero, né, no exame ministerial, saber realmente o que você quer, né, e orarmos como igreja para que Deus dê coragem, né, levante homens que queiram enfrentar a responsabilidade de servir a Deus, de servir a igreja de Deus com seriedade e com responsabilidade, certo? Então o texto base também que temos usado aí é: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. 1 Timóteo 5, 22. Esse texto que vamos considerar aqui, ele é um texto do reverendo aí, doutor Ryan McGraw, é inglês, né? Meu sotaque é ruim de inglês aí, mas aí esse cidadão aí, e ele tem esse texto aí: como se preparar espiritualmente para o exame de ordenação, né? Então é algo que você deve se apresentar de modo piedoso, de modo espiritual, de modo sincero, né? Não querer dar um jeitinho para poder ser aprovado, não querer, porque, irmãos, vejam, a liderança, o pastor, os presbíteros, o conselho, só vai ter condição. Nós não somos profetas, né? Nós não cremos em apóstolos e profetas, porque quando Ananias e Safira mentiu sobre a oferta lá, Deus viu Pedro, o Espírito revelou a Pedro e o Senhor mesmo puniu ali de morte já Ananias e Safira. Mas hoje, nós não temos esse dom. Então, se a pessoa mentir para um pastor, o pastor vai ser enganado, porque eu não tenho o dom de adivinhar a mente de ninguém, né? Então, a gente vai examinar em oração aquilo que o candidato falar. Não vai ter dom de revelação, né? Eu não vou receber, não vou sonhar que você é candidato, que você tem vocação.
eu não vou receber profecia, nada disso. Certo? A gente vai orar, vai receber no conselho e vai lhe ouvir. E Deus usa isso. Deus usa esses mecanismos na providência dele, certo? Então, isso é importante da gente considerar aí. Esse é um texto, então, né, um texto que esse pastor escreveu, né, esse acadêmico aí escreveu. Tem algumas referências bíblicas aí pelo meio, mas é um texto assim mais de treinamento e de reflexão, certo? Então, participar de um exame ministerial de ordenação deve ser um ato de piedade, certo? Então, você deve se aproximar, mas o seu maior temor não é do conselho, dos presbíteros, do pastor. Você tem que se aproximar com temor de Deus, certo? E entender que o exame, quando você for chamado para ser examinado no conselho, se você for indicado e for aprovada a sua indicação, quer dizer, se você for indicado e tiver apoio, aí você vai ser ouvido no conselho. Então, a atitude que você deve se apresentar é de coração aberto, sinceramente, certo? Não, você não vai responder as perguntas para agradar o conselho, para agradar o pastor, não. Você vai sinceramente responder as perguntas, porque Deus vai usar o conselho, a liderança ali, para avaliar as suas respostas e talvez dizer, não é o momento, então, ok, aprovado, né, pode concorrer à eleição. É importante você usar esse momento como aprendizado. Então, o exame ministerial, né, é onde o homem enfrenta o conflito entre falar o que a sua consciência crê pela palavra de Deus ou dizer o que os examinadores desejam ouvir. Então, o pastor, o presbítero, o diácono são líderes. E o líder tem que falar diante de Deus, temendo a Deus, não para agradar homens. Então você já tem que se acostumar com isso. De ter que ter coragem, de ter que falar, de enfrentar um concílio. Então se você não tem ainda isso, né, pode ser que seja um momento de você praticar, né, e entender que isso é importante para uma liderança da igreja. Certo? Isso é muito importante. Então, tudo isso é preparatório para o ministério. Então, ore quanto a isso, né? Se apresente ao conselho em oração, né, de modo digno ali, e faça a sua confissão diante de Cristo, né? O exame ele trata da questão da sua experiência religiosa e das suas crenças na palavra de Deus e na nossa doutrina. Então, fale ali com sinceridade diante de Cristo. Então, esse exame é um teste de coração, certo? Como eu falei, não dá para saber o que passa no coração de ninguém, só Deus sabe. Né? Então, você deve guardar o seu coração e falar ali o que tem que ser dito de fato. O exame ministerial é um testemunho público diante do Senhor, né, do que você crê, nas verdades da palavra. Romanos 10, 9, né, diz que nós devemos confessar com a boca aquilo que nós cremos no coração. Então o exame é um ato de adoração, de sinceridade. Você vai falar em nome de Cristo, na presença de Cristo, confessar Cristo diante dos homens. Né? Então, é algo importante, né? E a vocação, a liderança é algo público. Então você tem que ter essa coragem de confessar Cristo ali diante dos homens e já é preparatório, então assim, o exame. Certo? Então, responda como que diante de Cristo. Certo? Responda pensando nisso. Submeta-se ao exame em oração. Não fique ansioso, né? Isso aqui, lembrando, irmãos, esse texto trata do exame para quem vai para o seminário. Que os jovens geralmente a maioria, né, vão jovens para o seminário, muitas vezes, não é todos que vão jovens,
Mas às vezes a pessoa fica ansiosa, né? Porque no caso de presbítero e diácono, também há uma questão interessante, porque assim, o mandato de presbítero e diácono é de 5 anos na nossa igreja. Então, só vai haver eleição de novo quando o conselho abrir eleição, e geralmente isso acontece quando o mandato de algum presbítero encerra. Então, talvez o candidato, ele entenda que tem vocação, quer servir a Deus, e se ele não for aprovado ali naquele momento, ele vai ter que esperar um bom tempo para poder concorrer de novo. Então, tem casos de pessoas que não são aprovadas no exame. Mas depois, lá na frente, Deus chama. Não tem problema, isso é bom também. Isso é importante também. E no caso do jovem que tem vocação pastoral, Ministério da Palavra, às vezes ele fica ansioso, porque se ele não for aprovado, então ele só vai ter que esperar mais um ano. Né? Vai ter que ficar esperando mais um ano para poder ser encaminhado ao seminário. Então, às vezes a pessoa fica ansiosa, ela pode querer dar um jeitinho. Né? Também quando o candidato volta do seminário, a questão da ordenação da licenciatura. Né? Alguns querem logo ser ordenados, porque geralmente o licenciado, às vezes não vai ter a mesma condição financeira do ordenado, às vezes vai receber menos, ou fica aquela preocupação, não vai poder dar ceia ainda, e há uma ansiedade. É um ser humano, né? A gente tem que lembrar que o candidato, nós somos seres humanos, as pessoas têm preocupações. O que não pode acontecer é que essas preocupações façam com que você faça uma falsa confissão diante daqueles que estão lhe avaliando, né? do concílio. Então não fique ansioso, né? Ore a Deus, né? E faça o que tem que ser feito. Vai depender de Deus abrir ou não essa porta para você. Se não for naquele ano, vai então ser num próximo ano. Se Deus chamou, né, Ele vai abrir a porta para você no tempo dele, no momento certo. Certo? Então, o candidato tem que ficar tranquilo, né, confiar em Deus, que é a nossa doutrina. Submeter ao Senhor, né, orar, preparar. Existem perguntas teológicas, muitas vezes aqui falando do candidato para o ministério, né? Então tem perguntas teológicas que são feitas, né? Questões de convicção. Né? Então você tem que se preparar para responder bem, né? Então, um concílio pode não ver segurança ali naquela pessoa teológica, né? Claro que isso varia de concílio para concílio, mas pode acontecer. Certo? Então, a ideia do texto aqui é que todo esse processo já é importante para quebrantar o candidato, para ele fazer ver que ele depende de Deus. Aqueles líderes que estão ali, eles já têm experiência, Deus colocou eles ali, eles já passaram por muitas dificuldades para poder estar ali naquela posição. São pessoas que, em geral, amam a igreja, querem o bem da igreja. E, com certeza, assim, é difícil, né, que essas pessoas queiram impedir alguém só por impedir. Então, geralmente, tem que ter algum motivo, alguma questão, né, para poder essa pessoa ser impedida ali, certo? Então, é importante você entender isso, que aquelas pessoas ali estão pensando no seu bem. Né? São irmãos amados, né, que estão pensando no reino e no seu bem. Então, ore e confie em Deus nessa questão. Então, avalie a causa dos seus temores, né, reflita aí nisso. Né? Não tema homens, né, mas confie no Senhor. Porque o líder vai ter que se acostumar com isso. Né? Então, se você tem temor de homens, é uma coisa que você vai ter que treinar muito isso, porque, infelizmente, assim, a liderança
né, vai trazer muita tensão, dificuldades. E se você temer homens, quiser agradar homens, você não vai conseguir agradar a Deus. Certo? Então estude as doutrinas, faça a sua parte, se dedique. Então é por isso, irmãos, que não pode ser muito fácil o exame. Né? O conselho tem que ser zeloso, porque isso já incentiva os homens a se esforçarem mais. Então quando a igreja ela não tem muito critério, quando a igreja, não, qualquer um é pastor, qualquer um, geralmente você vê que o nível cai. Né? O nível das pessoas que estão ocupando essas funções, porque banaliza a coisa. Certo? Então é importante entendermos isso. Certo? Então, pense nisso, né? Estude, faça o seu exame com piedade. Né? Lembre-se aí, Provérbios 29, 25. Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Né? Hebreus 13, 6. O Senhor é meu auxílio, não temerei. O que o homem pode fazer comigo? Né? Então a nossa vida está nas mãos de Deus. O que vai acontecer conosco é o que Deus quiser. Ah, pastor, mas confiar no homem, os líderes, às vezes têm interesses outros. Não, confie no Senhor. É verdade que quem está ali é pecador também, mas confie em Deus. Certo? E aí tem outras referências aí, mas eu creio que foi suficiente. Seja honesto e preserve uma consciência limpa diante de Deus e dos homens. Se você não sabe, diga que não sabe. Né? Comece a aprender a dizer que não sabe. É claro que, né, se você for aprovado, porque na verdade o candidato aí, né, ao ministério, ele ainda vai estudar, ele vai passar por um curso, né? Já o presbítero e o diácono, ele não vai para um treinamento de 4 anos. Né? Então, às vezes é mais complicado. A gente não tem muito treinamento voltado, né, na nossa igreja, ou cursos para preparar presbíteros. Tem algumas regiões aí que eles fazem o CPO, que é o curso de preparação de obreiros. E alguns presbíteros estudam mais, acabam se dedicando mais, mas precisamos melhorar muito ainda no preparo dos presbíteros. Né? Então, é importante que aquele candidato ao presbiterato, ele se interesse em conhecer a confissão, as doutrinas. E tem situações, irmãos, de discordâncias graves doutrinárias, que não há condição daquela pessoa ser um presbítero na nossa igreja. Então, um presbítero que ele não entende a teologia do pacto e não entende a questão do batismo infantil. Né? Sendo que a nossa igreja crê nisso, prega isso, e a gente pratica isso aqui. Como é que esse presbítero vai poder ensinar ou instruir a membresia? Então tem questões, inclusive, né, eu já vi casos de pastores. A gente sabe que os presbitérios, como eu disse, variam o nível de exigência na questão do recebimento e ordenação. Eu já vi caso de pastor que não cria no batismo, o pedobatismo, que é o batismo infantil, e por aspersão. Aí passou não sei quantos anos, aí chegou um momento que ele entendeu que não dava, aí pediu para sair do presbitério. Eu já esbarrei eu não era nem pastor ainda nessa época. Aí eu vi que o pastor, eu fiquei sem saber, o pastor se desligou do presbitério, ele não cria nas nossas doutrinas. Né? Então é importante, certo? Volto a dizer, é claro que tem presbitérios que têm menos exigências teológicas, né? Tem pastores, mas isso não é o que deveria ser, porque o nosso treinamento, a nossa constituição é muito firme. Então, infelizmente, apesar de tudo isso, ainda há pastores aí que têm dificuldade com doutrinas nossas aí. Né? Como eu falei esse caso aí, e para não ficar me delongando muito, né, não vou falar de outros casos para
para não ficar sendo tentado aí a falar de colegas, né, de ministério. Então, é importante você se preparar, certo? Se prepare, ore, certo? E fale, como ele diz aí, né? Nesse tom aí de autoridade, de convicção, de confiança no Senhor. Porque se você um dia for um presbítero, um pastor, você, quando estiver no púlpito, você vai ter que falar com autoridade. A gente não é profeta, né? Não recebe revelação. Mas quando nós abrimos a Bíblia e pregamos fielmente a palavra de Deus, nós falamos com autoridade, de assim diz o Senhor. Quando a gente prega fielmente o que está escrito, não é, quando você ouve um pastor e ele está pregando fielmente, preste atenção, porque é Deus que está falando com você. Se ele está expondo o texto, é a autoridade. Nós não somos profetas, não temos revelação extraordinária, mas Deus usa os seus ministros para falar hoje. O meio que Deus fala hoje é pelas escrituras e pela iluminação, mas Ele usa o ministério da pregação da palavra com esse propósito, certo? Então, se você quer ser um presbítero, né, ou quem sabe ser examinado aí futuramente para o ministério da palavra, você tem que ter esse entendimento aí, certo? Mas se não souber, diga que não sabe. Se você não souber de um assunto, diga, eu quero aprender mais, e ter humildade, né? Porque também pessoas que são muito sabichonas, né, que sabem de tudo, isso é um mau indício, né? Porque o ministro ele tem que ser humilde. Então, pessoas que sabem de tudo, têm resposta para tudo, pessoas arrogantes, né, nesse sentido, vão ter dificuldades. Se for para o seminário, vão apanhar muito lá. E se for para o ministério, vão ter dificuldades também. Então, é bom que você vá tratando, trabalhando essas questões, certo? Lembre-se que o ministério é ousado. Alguns candidatos ao ministério, né, têm dificuldade em exames orais, né, ou testes escritos. Então, veja bem aí que esses exames já mostram alguma vocação, né? A maior parte do trabalho do líder é um trabalho público, né? A maior parte você tem que falar. Você tem que falar encarando as pessoas, né? Você tem que enfrentar. Então, irmãos, eu não sei se vocês sabem, né? Eu acho que sabem, né? Percebem pelo meu perfil que eu sou de natureza tímida, né? Timóteo também era o rapaz lá da Bíblia, lá, o auxiliar de Paulo. Então, assim, tem pessoas que falam mais, são mais extrovertidos, têm uma retórica melhor. Não quer dizer que uma pessoa tímida não tenha vocação, pode ter vocação. Mas você vai ter que aprender a falar, a enfrentar a liderança, a questão pública, né? Uns vão falar melhor do que os outros, uns vão ser menos tímidos do que os outros, né? Mas não tem como um líder não ter coragem de falar, né? A lição melhor que eu tive de pregação, eu já li alguns livros, né? E tem muita coisa lá na homilética que você tem que estar atento, fixando, né? Treinando. Mas a lição melhor que eu tive lá no seminário, eu fiz lá, aprendi introdução, elucidação, né, argumentação, os pontos, aplicação, pode ser no final. Isso aí eu estudei, isso aí. Apesar de que geralmente eu tenho pregado expondo e aplicando. Mas eu estudei homilética, eu conheço isso aí, né? Apesar de cada pregador vai ter uma maneira de fazer. Mas o principal que o meu professor lá do seminário me ensinou é, pai, você está aqui, Deus lhe colocou ali, tenha coragem, respire fundo e fale. Né? Pregue a palavra. Então eu entendo que isso tem a ver com a liderança. Gabriel, eu vou pedir para tu pegar o carregador aqui do meu notebook, ele está descarregando aqui, senão vai cair. Vou ligar aqui nessa tomada aqui. Então é importante, irmãos, que o candidato, ele
não tenha temor de homens, né? E tenha essa coragem aí de falar, né? De falar, de pregar e tal. Enquanto a gente liga aqui, eu vou ver como é que está a conexão aqui, se os irmãos têm alguma pergunta ou participação aqui. Vamos ver aqui. Irmã Carla aí, já falei. Irmão Marcos, graça e paz. Irmã Josi, o áudio está ótimo. Irmãos, hoje nós estamos testando o áudio. Eu liguei, eu uso, nesses estudos aqui, eu uso meu computador, né, meu notebook. Então, a gente ligou a mesa de som, o cabo do computador para a mesa. Então, eu quero crer que está melhor, né, o som. Espero que sim. Se estiver tendo algum ruído, vocês nos avisam para a gente tentar mexer aqui e melhorar. Então, aparentemente, pelo que os irmãos estão falando aí, está ótimo o som. Está bom. Irmãos, perguntem aí, viu? Façam suas perguntas aí. Eu vou seguindo aqui, vocês vão fazendo as perguntas. Então, como eu já falei aí, né, esse slide ele vai continuar falando. Os que estão examinando você receberam incumbência sagrada do Senhor. Eles são mordomos dos mistérios de Deus. Né? Em 1 Coríntios 4:1, aquele trecho que fala dos dispenseiros, né, da casa de Deus, administradores. Certo? Então, nós que estamos no ministério, né, não pense assim, eu não acho que um pastor sincero, infelizmente assim, o pastor tem que lutar com isso, né? Tem uns que são mais centralizadores, que querem, parece que só quer que só eles no mundo, né, seja pastor, presbítero, mas eu acho que em geral, nós queremos companheiros de ministério, né? Nós queremos ajuda, e deveria ser assim. Então o campo é vasto, né? O campo é grande, não quer dizer que é fácil e está tudo pronto, mas o campo está aí. Né? A necessidade existe, né? Para pessoas que queiram servir a Deus, existe a necessidade. Né? Então, eu creio que todo pastor piedoso, presbítero piedoso, ele deseja que Deus levante outros. Não é que acabe com ele, morra com ele o ministério. Há uma crítica na missiologia, na época das grandes missões aí, modernas, né, do protestantismo, que houveram grandes missionários, mas eles iam para o campo e não treinavam ninguém. Aí eles ficavam velhos, voltavam para a sua terra, ou morriam, e não tinha uma pessoa local para continuar o pastorado ali. Não tinha presbítero no lugar. E isso foi muito criticado e depois foi mudado. Então no século XIX, na virada ali, no século XX, a visão dos missionários começou a ser de treinar lideranças locais. Né? Inclusive, a igreja presbiteriana ela tinha uma dependência dos americanos, né? Mas tinha um grupo, até um grupo que depois quis sair, o pessoal da IPI, que eles queriam a questão mais da fortalecer a liderança local, né? Não ficar tão dependente. E tinha algo desse tipo ali na questão. Tinha outras questões, né? Mas tinha essa questão aí também. Então, é importante pensarmos nisso, a importância de treinarmos pessoas, né? de que tenham outros, Deus levante outras pessoas para esse serviço. Né? Mas também é importante que a gente impeça quem não tem dons e vocação e que vai ser um prejuízo para a igreja. E tem muita gente interessado em cargos. Né? Então, muita gente só trabalha na igreja se tiver cargo, se botarem a mão na cabeça dele. Só trabalha na igreja se tiver cargo. Irmãos, isso, nós temos que ter cuidado com isso. Existem as vocações, os dons, etc. Certo? Mas nós temos que ter cuidado com isso. E pessoas que vão para o ministério e depois é uma tragédia, é um problema. Né? São pessoas que não têm a vocação, não foram trabalhados no caráter.
se ofendem com muita facilidade, né? Pessoas que não foram quebrantadas, não foram humilhadas, né? Cheio de direitos, só pensam nas vantagens do ministério. Então, nós que estamos aqui, o que você deve esperar e encontrar no conselho, no presbitério, é zelo. Né? E os presbitérios e os conselhos têm experiência, porque às vezes o presbitério ele não é muito antigo, mas já passou pessoas ali problemáticas, e aí o presbitério vai amadurecendo, os concílios, e é um trabalho também dos concílios impedir então essas pessoas sem vocação, sem condição de ocupar as funções, que elas venham a chegar lá, né? E concorrer, ou no caso do Ministério da Palavra, ir para o seminário. Certo? Então, nós devemos ter muito cuidado, muito zelo. Né? É motivo de alegria ver um presbitério zeloso. Um presbitério que é criterioso, que examina o candidato. A nossa igreja, por exemplo, para pastores, ela exige uma subscrição da confissão de fé. Porque nós cremos que a nossa confissão de fé é fiel à Bíblia. Então chega o candidato cheio de ressalva com a confissão de fé. Tem presbitério que não ordena, barra. E eu entendo que está certo. Porque depois ordena esse candidato. Se ele for ordenado assim, o que ele vai mudar depois? A hora de tratar o problema é ali. Mas vai desagradar e não, é tratar o problema. Então, tudo isso é muito importante. Então, seja humilde e respeite o encargo solene que recaiu sobre tais homens. E se o Senhor quiser, um dia você compartilhará com eles. Então, aí é onde muitos deveriam ser barrados, porque quando o candidato não se submete a presbitério, a conselho, ele não tem condição de ser um líder. Não tem condição. Como é que ele vai liderar outros se ele não é submisso? Se ele não aprendeu primeiro a ser submisso às autoridades? Se ele passar, se ele tiver entrada, quando ele estiver lá, ele vai ser problema. Vai ser uma pessoa problemática. Então nós temos que tratar essas questões. Certo? Seria do seu agrado que seus examinadores ordenassem você ao ministério de maneira descuidada ou errada? Será que você se agradaria disso? Né? Você pode até, só se for uma atitude carnal, porque isso vai ser ruim para você. E para a igreja também. Então a igreja deve orar, e pelo conselho e pelo presbitério, para que sejam zelosos mesmo. Rigorosos. Então, o presbitério não pode ficar recebendo qualquer pastor, né, para cuidar das igrejas. Não pode receber qualquer pessoa. Não. Tem que ter cuidado, zelo, porque senão é ruim para todos. E aí, você está orando, né? Os candidatos estão orando aí, presbítero, diácono, etc., estão orando. E aí como é que Deus vai lhe falar? Não, eu não creio que você vai ter uma revelação, né? Você vai receber uma visão. Né? Eu não creio nisso para hoje. Né? Sou cessacionista, né? Segundo a nossa confissão de fé. Então Deus vai usar o conselho também. Né? Então mesmo que você tenha alguma dúvida, o pessoal está lhe indicando aí, se tiver alguma dúvida, mas você tiver uma dúvida que penda assim, não pode ser, se não for não completamente, então talvez seja interessante você aceitar ser indicado. Porque aí você vai passar pelo conselho e lá, o fato de alguém lhe indicar não quer dizer que você vai concorrer. Você vai passar pelo conselho, aí Deus pode usar o conselho para lhe esclarecer. Não é a minha hora, ou então, não, eu quero mesmo. Desejo mesmo me submeter à eleição, certo? Então, quando um homem tem um senso pessoal de chamado, este chamado é confirmado pela eleição de uma congregação local, por um grupo
como por um grupo de presbíteros previamente ordenados. Então, o conselho vai, em oração, perceber, sentir, não é isso? Não é uma questão mística quando eu falo sentir, mas conduzidos ali por Deus, pelo Espírito, irá perceber se tem dom, se tem vocação, a igreja também, né? E então, somente então esse homem saberá com confiança que o Espírito Santo fez dele o supervisor. Então, o que ele está dizendo é que Deus, o Espírito Santo, Deus usa concílios e igreja, assembleia de igreja, para confirmar vocações. Então você tem que ter a inclinação interna e a confirmação externa. Certo? Tem que ter isso. Então, não existe essa questão para nós reformados de um chamado interno, né? De alguém, não, eu vou ser pastor, presbítero ou diácono só por uma decisão pessoal. Não existe isso. Porque o coração humano é enganoso. O concílio pode errar? Pode também, o presbitério pode errar, mas apesar disso, é o meio que Deus usa principalmente. Então, é muito complicado, eu não recomendo ninguém, né, a se fazer pastor, se fazer presbítero, apóstolo, qualquer coisa que seja, até porque eu não creio nisso, né? Mas eu não recomendo ninguém a se colocar um título sobre si. Porque nós não cremos que é assim que Deus faz. Ele usa a igreja, usa as autoridades, certo? Então os homens podem ter um invencível senso de chamado. A pessoa pode estar com, não, pastor, eu sou vocacionado. Tenho vocação. Eu estou convicto disso. Eu quero dar minha vida por Cristo, pelo Evangelho. Mas a menos que a igreja concorde que este é o caso, tanto a nível local como presbitério, a verdade é que tais homens não foram realmente chamados. Certo? Então, é muito bom, né, que a pessoa tenha convicção, devemos orar para que as pessoas tenham desejo de servir a Deus, mas não é passando por cima da igreja e dos concílios da igreja. Certo? Então, a simples razão para isso é que se a igreja ainda não lhe deu um chamado para trabalhar como um de seus ministros. Vamos ler com calma aqui. Se isso não acontecer, do presbitério a igreja confirmar o chamado, é porque essa pessoa não foi chamada. E a simples razão é que a igreja ainda não lhes deu um chamado para trabalhar. Então, quem confirma a vocação, quem envia, quem ordena a pessoa ali, no caso é a igreja, o presbitério e conselho, né? Então ele diz aí que conhece homens que creem que são chamados e, no entanto, praticamente ninguém na igreja parece concordar com eles. O pessoal acha que não, tem vocação, mas ninguém concorda com isso, só ele acha isso, que tem vocação. Então, tem alguma coisa errada, né, aí, certo? Quem confia no seu próprio coração é insensato, Provérbios 28, 26. Certo? Então, não existe no Novo Testamento, né, ninguém que não foi eleito pelo povo e ordenado pela imposição de mão do presbitério. Não há nenhum oficial na Bíblia que não existe isso na Bíblia. Eu sou pastor agora, eu sou presbítero, sou diácono, não existe. Pode procurar nas escrituras, você não vai achar. Certo? Então, nós entendemos a igreja, a eclesiologia, a doutrina da igreja, a importância da igreja. Um chamado para o ministério é sempre um assunto da igreja. Então o pessoal vai aí, procura ser ordenado aí de qualquer jeito, aí depois quer o reconhecimento. Não, eu vou ser missionário, aí vai lá, aí depois vem para a igreja reconhecer. Eu até já falei isso, né, em alguma situação aqui. Então não, você tem que submeter a conselho, tem que submeter a presbitério. Aprenda a submeter. Se você não se submeter, você não tem condição de liderar a igreja, de ser um oficial da igreja. A gente sozinho, pastor, a gente não representa a denominação a igreja, né? Nós falamos em nosso nome. A nossa igreja não tem um presidente. O pastor Roberto Brasileiro é presidente do Supremo Concílio, do Concílio. Mas nós não somos uma igreja presidencial, né? Então, a nossa igreja, ela se pronuncia através dos concílios.
A igreja ela fala oficialmente quando o Supremo Conselho está reunido e decide alguma coisa. É claro que no interregno ali o presidente, o reverendo Roberto, como o presidente da Assembleia ali, do Supremo Conselho, ele acaba tendo uma função ali de representar a igreja, né, de alguma maneira. Mas oficialmente, né, nós não temos ali um presidente. Então, até ele tem que ser submisso ao conselho. Até ele. Eu sou o presidente do conselho aqui. Essa questão de submissão, preste atenção, aprenda isso. Eu sou o presidente do conselho. Eu não faço nada se o conselho não decidir. Por que que na igreja, e aí trazendo aqui para a igreja de modo amplo, né? As pessoas querem fazer coisas aqui sem falar com o conselho. Eu, que sou o pastor, não faço nada nessa igreja eu faço se eu não falar no conselho e pedir autorização do conselho. Então a nossa fé, a nossa doutrina é essa. O nosso entendimento, né, é conciliar. Então é muito importante que a gente entenda isso, que a gente aprenda a submissão. Então importa sim que você converse, né, com as autoridades. Não é aquela questão da autoridade lhe podar ou lhe controlar a sua vida toda, não. Estou falando nas questões que é da alçada da igreja, né? Nas questões que são da alçada da igreja. Então, a gente precisa entender isso, né? Precisa entender. Então, etc., acho que eu já li aí, o chamado é um assunto da igreja. Se Cristo está chamando você para o ministério, então o seu exame é parte de como ele está fazendo isso. Então, se você vai para o ministério, em algum momento, tem um caminho a ser trilhado e o exame faz parte. Então você tem que se preparar para isso. Lembre-se de que seus examinadores são, em potencial, seus futuros colegas do ministério. Se eles foram devidamente chamados para o seu ofício, então o desejo deles é o bem da igreja. Isso inclui o bem da sua alma. Então tem que ser uma relação boa, né, com os seus colegas ali. Não pode, ou seja, a pessoa já está com confusão, já está com insubmissão. Certo? Não pode, né? Não tem sentido isso. Então você deve evitar ver esses homens como inimigos, mas olhe para eles como soldados e companheiros no Senhor Jesus Cristo. Então submeta a Deus, não olhe como inimigos. Alguns deles são experientes veteranos, de quem você tem muito a aprender. Né? Quantas vezes os rapazes zombaram das críticas que descobriram mais tarde serem palavras de sabedoria e instrução. Então tem muito jovem aí que quer ser pastor e tal, e muito arrogante, né? Vai para o presbitério e já acha que já é pastor. O seminário para eles parece que é só um cumprimento de tabela, né? Já se acham ali. Então tem que ter essa humildade aí. Vamos ver se tem alguma pergunta aí antes de avançarmos. Eu acho que. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Só falta 2 slides aí, 2, 3 slides. Então eu vou parar aqui só para ver como é que está aí as perguntas. Irmã Josi aí dizendo que muito bom esse estudo, que bom, Deus abençoe. Irmã Amanda, cheguei atrasado, ok. Excelente qualidade do Estado, deve ser estudo, né, irmão Marcos Matos? Excelente qualidade do estudo. Se faz necessário que a igreja conheça a doutrina que a sua igreja confessa, ok. Ok, irmãos, então vamos aí caminhar para o nosso desfecho aí, né, ver se ainda há alguma intervenção aí. Então, considere o exame de ordenação como um exercício de autonegação. Né? Então, o cristão, ele tem que se autonegar, tomar a sua cruz, etc. Então, Deus está usando todas as coisas para o seu bem. Né? Tudo vai cooperar para o seu bem. Quer você seja aprovado, quer não. E Deus usa a igreja. Você precisa aprender a receber o sim e o não. Submeta-se à sua providência humildemente. E se for possível, com alegria. Um bom teste para sabermos se estamos nos negando é considerar se nos encontramos reclamando. Então,
Se a pessoa acha que é muito trabalhoso, que é demais, e se a pessoa reclama de tudo, isso não é um bom indício, né, dessa questão aí. Alunos de teologia que se queixam de uma carga horária pesada, há muita coisa para ler, vão ser candidatos que se queixam dos seus exames. Candidatos que se queixam dos seus exames, por sua vez, tornam-se ministros que se queixam das suas igrejas e presbíteros. Então, aquele pastor reclamão que está na igreja, no presbitério, foi um candidato que não foi tratado, que não foi colocado no seu lugar. Aí ele vai, é ordenado, vira pastor, aí quer que todo mundo sirva a ele. Todo mundo é aquele pastor folgado, reclama de tudo. Então, tem que ser tratado isso antes dele ir já. Antes dele ir tem que ser tratado dessas questões. Então, é importante observarmos isso. Ministros fiéis e trabalhadores percebem rapidamente que o curso mais rigoroso de treinamento no seminário não pode ser comparado às dificuldades do pastorado. Então, se a pessoa reclama de ter que fazer o vestibular, ler o que tem que ser lido ali, então, se ela reclama que no nosso seminário são 12 matérias por semestre, nas faculdades aí são 5, 6. Se você fizer um curso aqui na UNEB, nessas faculdades aí, você vai ter um turno, em geral, faculdade normal, né? Nessas faculdades que é tempo integral. Você for para a faculdade, você vai se cadastrar lá nas cadeiras, né, que chama, aí você vai ter um turno, manhã, tarde ou noite. Aí você vai colocar, geralmente são 2 aulas por semana, uma cadeira. Quando você preencher a sua manhã ou tarde ou noite, você vai ter umas 5, 6 cadeiras. Aí você vai ter que passar aquele turno todo lá. Se for um curso presencial, né, se não for EAD. Certo? No seminário são 12 matérias por semestre. É claro que é menos aula presencial, né? São 12 matérias, logo você só tem um encontro por semana para cada matéria, certo? No nosso seminário. Eu não vou entrar aqui na questão se essa grade é boa ou ruim, se é bom isso, não é muita coisa, eu não vou entrar nessa questão, mas hoje é assim. Né? Eu fui para o seminário e foi assim lá. Então, são 12 matérias, 12 professores, passando trabalho. Né? Claro que tem pastor, professor lá que ele dá mais de uma matéria, né? Então às vezes você pode pegar o mesmo professor em matérias diferentes. Mas é um curso exigente. Então se a pessoa não quer, né, se preparar, se ela reclama, aí como é que ela vai fazer um bom curso do seminário? Se ela não gosta de ler, de estudar. Né? No caso dos presbíteros e diáconos, eles não vão para um seminário, então, mas vai esperar deles que haja um interesse, né, um desejo de conhecer. Né, eles vão ter que ser mais autodidatas, né, e vai ser importante que eles queiram conhecer a confissão, que não se enfade, né, do aprendizado. Isso é importante também. Então, se a pessoa reclama, acha que isso é demais, a igreja é muito exigente, talvez seja um indício que essa pessoa vai ter problema, né, se tornar um líder da igreja. Se você se encontra desenvolvendo um padrão pecaminoso nessa área, então negue-se, ore para que esteja contente em toda e qualquer situação em que você estiver. Leia Neemias 11 e continue regularmente. Então, aqui é um autoexame, né, que é para você pensar nisso e se preparar. Preparar-se para que seu exame forneça uma base mais forte para o conhecimento bíblico e a piedade pessoal. Então, existe o conhecimento, que é importante, e existe a piedade. Né? Então, são 2 coisas importantes aí. Né? Então, estudar, mas também já preparar a questão da piedade. Certo? Conhecer as doutrinas, ele vai dizer, né? Mas a questão da prática também. Certo? Acho que ele está enfatizando isso aí. E por último aí, é difícil ser pastor presbiteriano, estuda muito, tem que submeter a conselho, presbitério, ser avaliado. Mas se você quiser ser advogado, você vai ter que fazer o exame da OAB.
É 5 anos para ser advogado. Estudando, depois faz o exame da OAB. Tem que conhecer as leis, saber aplicar, etc. Se você for ser médico, é 6 anos de curso integral, de manhã e de tarde. Vai ter plantão, estágio, você vai ter que dormir lá. Se chegar alguém ferido, você vai ter que... Vai lá trabalhar, né? Aí depois fazer a residência, mais 2 anos. Né? Eu não sei se tem prova. Acho que as provas é só do curso mesmo. Acho que não tem assim tipo um AB para médico, não. Mas é difícil. Rapaz, você quer facilidade? Não existe vida fácil. É o que eu falei no começo, né? Citei um indivíduo que eu ouvi esses dias aí, dizendo que o bebezinho, né, já sai reclamando que era melhor para ele estar dentro da barriga, que lá estava confortável. Então, se você quer vida fácil, não, na verdade, não existe essa vida aí, é uma ilusão. Né? Se você ficar dentro de casa, né, só na internet, assistindo Netflix, você vai começar a sentir dor de coluna, ficar gordão, vai doer, você vai... Não existe vida fácil para ninguém. Mas se você quer ser alguma coisa na sociedade, importante, se você quer ser médico, advogado, se você quer ser um líder, se você quer ir para a vida pública, né, ser um vereador, um prefeito, né, passar num concurso, vai ser difícil. Certo? Vai ser difícil. Não vai ter vida fácil. Você vai ter que se negar, você vai ter que se negar em muitas coisas. Certo? É claro que em toda formação tem aquele momento mais difícil, depois dá uma maneirada. Né? Então, geralmente, o momento da formação ele é bem mais difícil ainda. Então, a preparação para passar no vestibular, o curso, você está se adaptando àquela função. Então, é claro que vai ser bem mais difícil no processo. Mas encare isso. Então, se a pessoa quer ser pastor presbiteriano, presbítero, diácono, entenda isso. Né, que a igreja ela tem que ter mesmo esse nível de exigência. Estudar para um exame, frequentemente força os homens a se unirem de forma mais abrangente do que estudar para um exame, frequentemente, força os homens a se unirem de forma mais abrangente do que aprenderam no seminário. Eu acho que o que ele está querendo dizer é que quando você se dedica a estudar para passar numa prova, no exame, numa avaliação, né, então isso vai fazer com que você leve com seriedade a questão. Então há a oportunidade de orar, de se preparar, de rever o seu conhecimento. Né? Então o exame, a prova, a dificuldade, ela é importante na sua formação. Né? Vai fazer você dar um gás, você se dedicar àquilo ali. Certo? Então enfrente o exame como um ato de piedade, né? E você vai ganhar. Aprovado ou não, você vai ganhar no processo. Você vai crescer, você vai aprender com isso. Certo? Então, as indicações estão aí, né? As pessoas estão sendo indicadas. Ore, continue firme. Se você quer ser um oficial da igreja, se prepare, estude. Né? Também a nossa doutrina, no caso de presbítero e diácono, você não vai precisar ir para o seminário, mas você precisa conhecer a nossa doutrina, é importante. Porque quando você for ser ordenado aqui, se a igreja lhe eleger, você faz um juramento aqui, de subscrever a confissão de fé. E os catecismos. Como é que você vai subscrever uma coisa que você nem conhece, ou não acredita? Então, para os oficiais há uma cobrança maior do conhecimento doutrinário. Certo? Então, estude a confissão, se prepare. Eu tenho dado estudos, né, na confissão de fé, mas me procure se tiver dúvida. Né, vamos estudar juntos e nos incentivar. Certo? Então, coisa fácil demais, né, não é bom, né, não produz um bom resultado, e nós queremos que nossos líderes, né, sejam pessoas sérias, né, e comprometidas com a verdade. Irmãos, eu encerro aqui o esboço aqui. Vamos ver se tem perguntas aqui, alguma participação, alguma dúvida?
Alguém quer falar alguma coisa aí? Vamos ver aqui. Aqui aparentemente não tem ninguém. Vamos ver aqui na internet aqui se tem alguém. Eu creio que não tem perguntas não. Meus irmãos, então, que Deus abençoe a nossa igreja local, né? Que Deus abençoe as eleições, que Deus abençoe o seu reino, né? O nosso presbitério, né? O ministério da palavra também, né? Que ele possa também levantar pessoas para servir no ministério da palavra e que tudo isso seja incentivo, né? E que Deus possa conduzir os seus para os ofícios. Vamos orar encerrando, vou orar. Santo Deus, nosso Pai, louvado e exaltado seja o nome do Senhor em toda a terra, nas nossas vidas. Obrigado por esse estudo, por essa igreja local. Abençoa, Pai, o conselho, o presbitério. Usa os teus ministros como instrumento. E desperta também, ó Pai, vidas para o teu serviço aqui em Alagoinhas, nessa região. Abençoa-nos, Pai, perdoa os nossos pecados, dá-nos graça. É o que pedimos ao Senhor e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos em paz. Não tenho avisos particularmente, né? Domingo normal, culto pela manhã, estudo à noite. E eu não tenho nenhum aviso. O irmão Valmir que está melhor, né? É o que eu recebi. Não sei se tem alguma notícia a mais sobre ele, mas parece que ele está acordado ali, lúcido, está bem melhor. Vamos continuar orando, né? E orando por toda a situação que temos passado aí. Então eu vou encerrar aqui, Deus abençoe e nos leve com a sua graça.